Capítulo 31. Uma gruta e uma fogueira de toras. A próxima carta de Jean começava com um poema original. Ouves tu o silêncio do meu coração, Senhor? Podes contar as lágrimas que jamais chegaram aos meus olhos? E esses anelos, Senhor, que não cabem em minhas palavras, haverás tu de alimentar esta fome oculta, desejo gerado pelo Espírito, que por alguma razão vacila em se erguer? Sim, ó alma, a eternidade afinou meu ouvido para o silêncio. Meu próprio coração transborda de lágrimas, há muito não derramadas. O santuário secreto de reverência indizível é minha antiga morada. E nas profundezas do espírito fiz minha cama. Um ano inteiro se passou antes que eu voltasse a ver Jean. Nós nos correspondíamos, mas não com frequência. Terminei o curso da escola bíblica e ele terminou a faculdade em junho de 1949. Fui trabalhar com a missão canadense da escola dominical em Paciência, um lugar isolado no interior de Alberta. Eu precisava de paciência. Jean me enviou Isaías 59, versículo 9. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Em agosto, a mãe dele me escreveu convidando-me para passar por Portland em meu caminho de volta para casa. O diário está cheio de dúvidas e certeza. É errado ir? Não há problema em ir? Deus está me conduzindo, não é apenas minha própria obstinação em ter um vislumbre de Jean. Devo aceitar o dinheiro que meus pais me enviaram como um sinal? E o que dizer da carta da senhora Elliot? De fato, Jean ficaria se eu fosse? Ou isso o pressionaria? E assim por diante. Aceitei o convite e peguei um ônibus da empresa Greyhound. Ao partir de Seattle, sentei-me ao lado de um marinheiro que estava tão ansioso para ler seu livro quanto eu. Então não houve bate-papo, até nos aproximarmos de Portland. Ele olhou para mim e disse: "Nunca vi ninguém se sentar tão imóvel. Você não moveu um músculo durante toda a viagem. Está com medo ou algo assim?" Eu estava doente de expectativa. Quando o ônibus chegou à estação, não havia ninguém para me receber. Fiquei vagando de um lado para o outro. Parecia que meus piores medos estavam se materializando. Então lá estava ele, parado no lugar errado, fitando os ônibus que chegavam. Ele estava de costas para mim. Parei perguntando-me o que fazer ou dizer. Algo o fez virar. Ele abriu o velho sorriso. "Oi, Beth." Os primeiros dias foram gastos participando de reuniões na casa de oração. Era a conferência anual do Dia do Trabalhador. E os homens da família Elliot estavam à frente de muitas coisas, como oradores na plataforma, administrando tudo nos bastidores, circulando como anfitriões. Tivemos pouco tempo para conversar até que tudo acabasse. Quando então fomos para Mount Tabor Park, sentamo-nos na grama. Lá vamos nós, pensei. De novo. Porém, era Isaías 59, versículo 9. Ainda esperando pela luz. Ainda nenhuma palavra sobre se Deus o havia feito mudar de ideia. Por que eu havia alimentado uma esperança tão tola? Bem, porque eu não conseguia lutar contra a esperança. Certa manhã ajudei a mãe de Jean a lavar as roupas e enquanto ela tirava os lençóis da máquina, falou-me de repente: "Eu conheço esses Elliot. Eles nunca conseguem tomar uma decisão. Se eu fosse você, diria a Jean que é agora ou nunca." Eu sabia muito bem qual seria a resposta de Jean. Nunca. Eu preferia deixar espaço para ter esperança. Fiquei incomodada com o conselho dela. Ela estava colocando Jean no mesmo saco dos demais, seu pai e os 2 irmãos. Eu estava tentando ao máximo acreditar que ele tinha um motivo melhor do que simplesmente ser incapaz de tomar uma decisão. Sua mãe abalou minha confiança. Fomos passar o dia na magnífica costa do Oregon. Descemos pela densa floresta de abetos até uma enseada isolada,
onde exploramos grutas marinhas e nadamos no gelado Pacífico. Fizemos uma fogueira de toras, sentamos bem próximos um do outro, vendo o sol afundar no mar cintilante. A tentação de nos expressarmos, de fazermos o que tínhamos vontade de fazer, era quase sufocante. Como a escolha final já fora feita havia muito tempo, pela graça de Deus não sucumbimos. Escreva essas palavras por um motivo. Mostrar que é possível a dois jovens, cheios de todos os fluidos de que o Criador dotou a juventude, resistirem à tentação. Eles não podem fazer isso, a menos que tenham um motivo que faça valer a pena. Não podem fazer isso por conta própria. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 13. Ele nos capacitou a suportar. Uma palavra de advertência: não é uma boa ideia entrar em grutas ou sentar-se perto de fogueiras em lugares solitários se você ainda não tiver certeza de quem é seu Deus. Paulo aconselhou o jovem Timóteo a fugir das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Não vá correr para cima delas e depois culpar Deus se a tentação for grande demais para você.